Fazer anúncio direto por formulário e maximizar o número de oportunidades, ou então utilizar uma LP para filtrar melhor os leads, possivelmente qualificar eles melhor, mas consequentemente sacrificar um pouco do volume. O que compensa mais hoje para a tua agência? Vamos descobrir aqui nesse vídeo. Anunciar direto para um formulário ou para landing page? Usar o Typebot, Typeform, qualquer outro tipo de qualificação mais rápida, ou de repente criar um funil extenso, qualificar bem o lead e aproveitar mais a qualidade do que o volume. O que compensa mais para sua agência hoje? Vamos ficar de olho aqui com base em alguns dados e principalmente a minha opinião sincera do que eu recomendo que você faça para conseguir estar gerando mais leads e leads melhores também, para estar aumentando a tua base de clientes. Durante muito tempo, eu segui a lógica do volume. Eu rodava formulário direto, sem LP, e funcionava muito bem. Afinal, era só mais um iniciante querendo diminuir o tamanho do percurso ali do funil, que ia levar o lead até mim. Eu pensava que implementando uma landing page ia ser uma variável a mais, uma etapa a mais para o lead estar percorrendo e, consequentemente, o meu volume ia ser menor. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a investir R$10.000 em um único anúncio, rodando direto para um formulário. Então eu tenho muita propriedade aqui do que vai ser dito em breve. E o resultado de todo esse anúncio foi um ótimo volume de leads. Como vocês podem ver ali, foram 343 leads de uma única campanha. E, inclusive, muitos dos meus clientes atuais, eles vieram a partir desse anúncio. Então a taxa de conversão ela é boa, realmente funciona. A gente consegue estar gerando bons leads, né, leads qualificados, rodando direto para um formulário. Mas, nada que é bom dura para sempre. Então, depois de analisar algumas planilhas de marketing e também de comercial, eu percebi algo estranho, que não estava fazendo muito sentido ali nos números da minha agência. O meio do funil ele estava fraco. Ou seja, o topo do funil estava bem bacana, as métricas lá na conta de anúncio, né? O CPM, o CPC, o CTR, estava tudo top. O lead estava barato e o volume estava bom. E por muito tempo eu fiquei olhando só para isso. E depois que eu parei de olhar só para isso e olhar para as próximas etapas, né, do meu funil, eu vi que não estava fazendo sentido, né? Os resultados não estavam bons como eu imaginava. Poucos leads, né, de fato eles eram qualificados, e também eu tinha um baixo número de interesse, assim dizendo, né, até mesmo de SDR ali, quando vai fazer a triagem, qualificar o lead, eu já percebia que muitos leads já não sabiam muito do que se tratavam, diziam que tinham se cadastrado em vários anúncios e pedia para eu enviar de novo o criativo para ele, enviar de novo o meu site, né? Acredito que isso já tenha acontecido com você também. Então, o comprometimento, né, e o nível de engajamento dos leads ele estava muito fraco quando eu estava rodando só para o formulário. E o principal problema era, eles não entendiam direito o problema que tinham e muito menos a solução que eu ia tratar com eles, certo? Então, a consequência disso, eu sentia que eles entravam burros na reunião, se é que me entende. Porque, de fato, o nível de educação que foi feito assim nesse processo deles foi muito cru, né? Eles viram poucas informações sobre o que de fato a gente fazia, o que a gente entregava, qual que era o principal problema que a gente ia resolver, para que ele de fato se conectasse com a nossa empresa, né, com a nossa solução e ficasse engajado aí para seguir no nosso funil. E foi aí que eu decidi testar uma coisa que muita gente acha que dá mais trabalho do que vale a pena, né, utilizar uma landing page. Então, na época eu não sabia mexer em WordPress, eu não sabia criar LP, eu era ruim de copy, mas eu parei, comecei a estruturar algumas coisas e a partir daí eu criei uma landing page bem bacana. Né? Eu criei um mecanismo único. Para quem não sabe, um mecanismo único é meio que o nome que você vai dar, né, para uma solução, para um método que é 100% seu no mercado, realmente para estar se diferenciando, né, dos seus concorrentes. Então, hipoteticamente falando um exemplo aqui, né, ao invés de criar uma landing page com uma headline tráfego pago para lojas de carro, você pode criar um mecanismo único escrito funil de vendas automotivo, né? E aí, junto com isso, uma definição clara do problema e da solução junto com uma oferta irresistível. Então, a partir disso, se tu usar esses 4 pontos que eu mencionei agora em uma LP, tu vai ver que o volume, né, de leads realmente qualificados, ele vai aumentar, porque só vai estar se cadastrando aquelas pessoas que leram uma extensão do teu criativo, uma extensão do teu anúncio, né? E elas
estão interessadas, né, em resolver tal problema que tu mencionou, elas estão interessadas na tua solução. E comparado ao rodar tráfego direto para o formulário, a gente já tem uma perda, né, uma quebra de todos esses fatores de qualificação que possivelmente a gente estaria implementando junto com uma landing page. E o resultado, né, de estar implementando essa landing page, todas as métricas, né, posteriores ali ao gerenciador de negócios, elas melhoraram. E galera, compara aqui a real eficiência de estar direcionando o lead para uma landing page antes de enviar para o formulário, né? Aqui na esquerda a gente vê o formulário que eu utilizava anteriormente através do Typebot, e eu tinha 4 balãozinhos ali para tentar explicar mais ou menos como que era a metodologia e convencer o lead a avançar para o formulário. E compara isso com a landing page agora. Olha o espaço que eu tenho na landing page para realmente produzir uma copy, né, que vai ser eficiente e vai ter muito mais resultado em estar direcionando o lead para a próxima etapa do funil do que jogar um tráfego frio direto para um formulário. Veja bem, na landing page eu já começo ela comunicando muito bem para quem que é, né? Então, exclusivo para imobiliárias especializadas em Minha Casa Minha Vida. Funil avançado de visitas, resultados em 30 dias ou você não paga. Sem curiosos e sem leads sem perfil, apenas leads qualificados. Os leads são qualificados e agendados por uma SDRA 24 horas por dia e aumente seu ROI sem jogar dinheiro fora. Verificar disponibilidade e número limitado de clientes por região. Olha quantas armas, quantas técnicas, né? Como eu mencionei antes. Um mecanismo único, uma oferta irresistível, com garantia, melhor ainda se possível, comunicação do problema, comunicação da solução. Fora que a landing page é maior, né? Se ele de arrastar para baixo, ele vai encontrar mais informações ainda. Então, olha o nível de refinamento que a gente adiciona ao nosso funil de geração de leads quando a gente implementar algo que vai comunicar exatamente para quem é essa oferta, né? E já deixar o lead muito mais curioso, muito mais engajado em estar clicando ali no botão azul para estar falando contigo posteriormente. E aí, se a gente for comparar aqui também, né, eu trouxe aqui alguns dados, né? Formulário direto costuma trazer mais leads, consequentemente um CPL menor, porém, os leads costumam ser mais frios, os leads costumam ter menos consciência do problema e da solução e, consequentemente, lá no final do funil, né, uma menor taxa de fechamento. Versus utilizar uma landing page para conseguir leads mais qualificados, conscientizados, maior taxa de comparecimento na reunião, maior taxa de conversão nessa reunião, e os únicos poréns de estar utilizando uma landing page são 2, mas eu não diria que eles são ruins, né? Porque qual que seria o primeiro porém? A landing page, ela possivelmente vai gerar um volume um pouco menor de leads, mas está tudo bem, porque é exatamente isso que a gente quer quando a gente implementa uma landing page, né? É buscar mais leads qualificados, mesmo que isso nos custe menos leads desqualificados. E o segundo ponto é que isso requer um pouco mais de esforço inicial, né? Mas a boa notícia é que você pode estar pegando isso dentro dos meus templates do Go High Level, se você for um inscrito da comunidade. Então fica aí, galera, a minha recomendação: implementem uma landing page agora, independente qual seja o teu momento. Eu entendo muito bem que, principalmente no início, o orçamento que a gente tem disponível para anúncios, ele é muito valioso. E por conta disso, a gente acredita que vale mais a pena priorizar mecanismos que vão nos trazer mais volume de leads, mesmo que eles não sejam tão qualificados. Mas depois de investir R$10 mil em um único anúncio para formulário, eu posso te garantir que isso é uma crença limitante, né? Muitas vezes a gente realmente quer focar, eu quero fazer valer aqui o meu orçamento, então eu vou investir em campanhas que vão trazer mais volume de lead, eu me viro na qualificação na unha e provavelmente eu vou ter mais vendas. Mas a curto, a médio e a longo prazo, acredita em mim, isso não vale a pena, né? Porque eu acredito que já passa na sua cabeça em um momento, seja num futuro próximo ou num futuro não tão próximo, você pensa em implementar uma LP, né? Então, por que não agora? Por que não sair da zona de conforto, aprender um pouco sobre oferta, sobre copy, sobre funis, automações, tecnologias e começar a implementar mecanismos que vão trazer mais resultados para a sua agência? E até mesmo depois que você conseguir validar e entender a ciência, o racional por trás disso, começar a implementar esse mesmo tipo de processo para os seus clientes, trazendo mais resultados para eles também. E se você é mais um dono de agência que está procrastinando isso, que nem eu procrastinei no passado,
por não saber que ferramenta usar, quais custos de ter uma LP, como criar uma oferta, enfim, como ter uma copy boa para estar estendendo a comunicação do criativo, induzir os leads aí a seguirem no funil, não fiquem procrastinando que nem eu. A boa notícia é que você pode simplesmente copiar e colar aqui os meus templates de funis, de landing pages, de formulários e simplesmente adaptar aí para a realidade da sua agência com base no seu nicho, utilizando aqui o meu link de afiliado dentro do Go High Level. Go High Level, para quem não sabe, eu fiz aqui um vídeo específico sobre essa ferramenta, que é a ferramenta All-in-One que eu utilizo aqui para estar criando todos os meus funis e os funis dos meus clientes. Tudo relacionado aos anúncios, aos formulários, às landing pages, domínios e automações, eu cuido através dessa ferramenta. Você pode estar simplesmente copiando e colando aqui toda a minha estrutura, como mostra em alguns outros vídeos, para facilitar essa implementação aí e realmente estar evoluindo anos e meses em questões de semanas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e principalmente te encorajado a estar implementando uma landing page, sair da zona de conforto, e eu tenho plena convicção que isso vai te ajudar a se destacar diante a toda essa concorrência do mercado de agências que hoje está fazendo esse tipo de anúncio aí direto para o Typeform, Typebot e até mesmo para o WhatsApp. Valeu?